Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre a possibilidade de chegada de reforços do Vitória em relação ao Cruzeiro, onde o Fábio Mota disse que por conta da dívida com o David, pode fechar um acordo assim no caso com o Ronaldo, com o Cruzeiro, para ter alguns jogadores cedidos por empréstimo e até mesmo em definitivo para o Leão para 2023, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. No caso, algumas boas alternativas do Cruzeiro que poderia chegar para a próxima temporada, tanto em definitivo quanto de empréstimo. Enfim, eu que torço pro Cruzeiro, tendo também um canal do Cruzeiro aqui no YouTube, então entendo ali sobre alguns jogadores que poderiam ser uma boa opção mesmo para a equipe no próximo ano, e eu separei aqui uma lista de 11 atletas para mostrar para vocês. Mas só antes de começarmos a projeto aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel, faltam menos do que 400 inscritos para chegarmos nessa marca de 40 mil inscritos aqui no YouTube, então caso você esteja assistindo, não se inscreveu aqui no nosso canal, aproveite aqui embaixo para se inscrever. Já postamos diversos conteúdos, como esse do Vitória, de notícias, projeto de clube empresa, então tenho certeza que você vai gostar. Só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tenho dois recados. O primeiro aí da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas, que eu quero destacar duas partidas hoje na Série A do Campeonato Brasileiro para você já começar a apostar e fazer uma renda extra. Tem aí Atlético Goiano e Palmeiras se enfrentando em Goiânia às 6 horas. Vitória do Atlético em casa 4,99 a cada real apostado. Vitória do Palmeiras fora 1,59 e o empate 3,61. E às 8 horas, um pouco mais tarde, tem aí Santos e Juventude. Vitória do Santos em casa pagando 1,43, o empate 3,80 e uma vitória do Juventude fora 6,65, além também de vários outros jogos que vai ter nesse meio de semana, a final da Copa do Brasil também, no caso entre Corinthians e Flamengo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Bom, então essa notícia aí que surgiu já na manhã dessa segunda-feira sobre o presidente do Vitória falando, o Fábio Mota, sobre a possibilidade de chegar a um acordo com o Cruzeiro, com a atual gestão do Ronaldo, depois de aderir ao projeto de clube empresa para uma quitação com débito junto ao Vitória, que eu mesmo não sabia que era um valor tão alto, próximo ainda dos 8 milhões e meio de reais. Ou seja, praticamente o que o Cruzeiro deveria passar ao Vitória, quase nada foi pago em relação à transferência do atleta lá em 2018. Então esses 8 milhões e meio de reais poderiam ser no caso de atletas cedidos para o clube, começando a partir do próximo ano. E um tópico interessante é que com a volta do Vitória à Série B ficaria muito mais interessante, até mesmo tendo vários atletas do atual elenco do Cruzeiro que foram emprestados para a disputa da segunda divisão, então acaba facilitando bastante as coisas. E assim, é um débito muito alto, 8 milhões e meio de reais, e eu vejo que poderia ser pago de duas formas. Alguns jogadores sendo cedidos em definitivos para o Vitória abater um percentual dessa dívida, e também, no caso, emprestando jogadores e o Cruzeiro pagando o salário dos atletas. Aí, por exemplo, vai emprestar um jogador que ganha 100 mil por mês, o Cruzeiro paga todos os salários dele, emprestado ao Vitória, então diminuiria ali 1 milhão e 200 dessa dívida aí de 8 milhões e meio de reais. Como o Ronaldo tem uma folha salarial muito baixa, no ano que vem a expectativa do Cruzeiro é de algo próximo de 6 milhões e meio de reais, nesse ano de 3 milhões, então eu não acho que ele vai ceder tantos jogadores assim por empréstimo. Eu consigo imaginar muito mais cedendo em definitivo a alguns jogadores, que eu separei uma lista bem interessante para vocês. Só lembrando que o David, que jogou 26 jogos, no caso, ele tem 26 anos de idade, atualmente joga aí pelo Internacional, 36 partidas, 2 gols, 2 assistências, pelo Vitória se destacou muito em 2017, com 63 partidas, 11 gols e uma assistência. Pelo Cruzeiro jogou 2018, 2019, sem muito destaque, foram no total aí, no caso, 64 partidas, com apenas 4 gols e 5 assistências, porém se destacou mais uma vez aí no futebol nordestino, no Fortaleza, 2020-21, com 112 partidas, 25 gols e 12 assistências, foi vendido aí por algo próximo dos 15, 12 bilhões de reais para o Internacional, que o Vitória pegou, também um mecanismo de solidariedade em cima dessa transferência. Então vamos começar aí o primeiro jogador nesse vídeo, o goleiro Denis, que na minha opinião pode ser uma boa opção para o Vitória. Esse eu acho que muito mais por empréstimo do que o Cruzeiro teria interesse de cedê-lo em definitivo. Tem 21 anos de idade, jogou 2 jogos no principal do Cruzeiro e na base vem chamando a atenção há um bom tempo, tá? Nesse ano mesmo 7 partidas, no caso pela equipe de base, ano passado 31 jogos, foi o titular do Cruzeiro inclusive na disputa da Copa São Paulo. É um jogador que é muito novo, mas que até mesmo nas chances que teve, nesse ano com o Pesolano foi muito bem, com o técnico aí uruguaio. A grande questão é que o goleiro, o Rafael Cabral, foi o titular absoluto na sequência desse ano, então acabou ficando um pouco espaço tanto para ele quanto para o Gabriel Mesquita, que eu acho que pode ser também uma boa opção. O Gabriel Mesquita aí 24 anos de idade, ele que já fez mais de 50 jogos pelo Guarani, tanto em 2020 quanto também em 2021, no caso de uma média de 24 partidas, foi para o Cruzeiro nesse ano e não jogou nenhuma partida até aqui.
tem contrato até dezembro de 2023, e como o Cruzeiro está encaminhando a contratação do goleiro Anderson junto ao Atlético Paranaense, eu acho que pode ser uma boa opção, no caso, para o Vitória, o Gabriel Mesquita, para o ano que vem. Dando sequência aqui, quero falar sobre um zagueiro, que é no caso do Luiz Felipe, mais um bem jovem, apenas aí 21 anos de idade, ele que surgiu na base do Curitiba, muito bem, no caso de 2016 a 2019, nem chegou a jogar no time principal do Curitiba e foi contratado para o PSV lá da Holanda, jogando pelo time B. Por lá ele fez no total aí 34 partidas e um gol marcado. No principal ele jogou apenas um jogo na temporada 2020-2021. Como ele estava jogando só pela equipe B e não tinha uma expectativa de um acerto, né, para ele jogar no time principal, ele acabou indo para o Cruzeiro e até aqui apenas um jogo na atual temporada. Ele chegou no meio de julho, tá? Ele acabou de chegar, fez um jogo contra o CSA fora de casa, empate em 1 a 1 em Alagoas, mas não foi muito bem e acabou que ficou meio que para escanteio, né, podemos dizer assim. Não sei se ele vai ser aproveitado para o ano que vem, e, na minha opinião poderia ser um baita nome, tá, para o Vitória, jogador muito bom tecnicamente. Outro aqui nesse vídeo, o Fernando Canezin, ele que no caso tem 30 anos de idade, meio aí que, vai lembrar, chegou junto à equipe do Atlético Paranaense, e pelo Cruzeiro ele jogava muito bem, no início do ano ali realmente tinha uma boa condução de bola, era um cara que dominava esse meio de campo do Cruzeiro, até mesmo nos clássicos contra o Atlético Mineiro ele foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro em campo, mas realmente aqui pelo Cruzeiro, quando começou a Série B, ele não teve uma boa sequência, tanto que nos últimos 10 jogos ele jogou apenas um, né, no caso no empate em 0 a 0 contra o Brusque. Isso tem mais de 2 meses praticamente que ele não entra em campo. O jogador que, no caso, na minha opinião, poderia ser uma baita opção, ele que não é muito conhecido aqui no Brasil, porque jogou praticamente 10 anos no futebol da Bélgica, né? Então acabou que ficou meio que conhecido mais lá no futebol europeu do que aqui no Brasil, porém, na minha opinião, se chegasse para a equipe do Vitória, poderia ser um baita nome. Pelo Atlético Paranaense, inclusive ganhou a Copa Sul-Americana no ano passado, então é um jogador aí que tem realmente bom histórico na sua carreira. O contrato dele com o Cruzeiro, que vai até o final dessa atual temporada. Então teria que ver se o Cruzeiro cederia ele, né? Porque ele poderia chegar de graça também, mas só uma adenda aqui, eu acho que poderia ser sim uma boa opção. Outro que o Cruzeiro tem contrato até o final do ano que vem, meio campista também, Pedro Castro, ele que tem 29 anos de idade, aquele mesmo que já jogou pelo Avaí, pelo Botafogo, Tombense, Santa Cruz. Ele no caso começou aí a temporada jogando com uma certa frequência, mas assim como o Fernando Canezin perdeu muito espaço, fez apenas 21 partidas no ano. Inclusive jogou como titular no jogo contra o Sport no último domingo, ontem, né, como titular, mas não sabemos se ele vai continuar para o ano que vem ou não. Ano passado foi campeão da Série B pelo Botafogo, 38 jogos, 5 gols e 3 assistências, ficou de 2018 a 2020 no Avaí, com mais de 135 partidas por lá. Eu acho um bom jogador também, na minha opinião, se conseguisse, né, no caso, poderia ser um bom nome para todo mundo. Eu vejo que o Pedro Castro também entende muito da Série B, se ele jogasse aí ano que vem pela equipe do Vitória. Dando sequência aqui, outra no caso do atacante Rodolfo, ele que tem no caso 30 anos de idade, aquele mesmo que já jogou muito tempo no América e chegou para o Cruzeiro nessa temporada, já tinha um bom tempo, tá, que o Cruzeiro tinha interesse no jogador, mas por aqui foram apenas 19 partidas, 2 gols marcados. Ele chegou já depois ali do início da Série B, jogava pelo América Mineiro e fez um bom ano. Por exemplo, 2020 ele jogou muito pelo América na Série B, 52 partidas, 17 gols marcados. Porém, ano passado jogou 50 jogos, mas apenas 8 gols e foi aí para o Cruzeiro de empréstimo. Então, assim, ele no caso tem contrato com a Raposa até o final desse ano por empréstimo e com a América ainda por mais uma temporada. Acho que pode ser sim uma boa opção também para o clube. O Rodolfo que já jogou aí pelo Mirassol, Fortaleza, Paraná, Boa Esporte mesmo foi o clube onde ele se destacou, principalmente ali em 2017 com 40 partidas e 11 gols marcados. Mais um que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023 e que não deve ficar é do ponta Vagninho, 32 anos de idade, ponta esquerda, ponta direita, que eu acho que poderia ser também uma baita opção aí para o Vitória. Ele nesse ano jogou apenas 20 partidas, 1 gol e 2 assistências. Tem mais do que 4 meses que ele não entra em campo, teve alguns problemas de lesão, inclusive atualmente está com problema no tornozelo e deve voltar apenas no início da próxima temporada. Ano passado ele foi importantíssimo para o acesso do Curitiba, que foi o campeão, né, no caso, um dos times que foram mais consistentes ao longo do campeonato, 48 partidas, 11 gols pelo Curitiba e 2 assistências. Jogador que já surgiu muito bem no Oeste 2014, 2015, ficou 4 anos na Coreia do Sul e 2 anos aí também, no caso, na Série B pelo Guarani, em 2020, com 28 partidas e 6 gols, e ano passado pelo Coxa, né, onde fez quase 50 partidas,
como tem contrato ainda com mais um ano com o Cruzeiro, eu acho que poderia ser também essa possibilidade da Raposa emprestá-lo nesse último ano de vínculo, e aí sim, pagar a parte dos seus vencimentos para até mesmo abater, né, nessa dívida. E quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Outro aqui nesse vídeo, o Bruno José, que está emprestado ao Guarani, 24 anos de idade, ponta direita, ponta esquerda, que chegou ao Cruzeiro em 2021, no caso depois de se destacar pelo Brasil de Pelotas. O Bruno José, que começou na base do Internacional, tinha vínculo com o Inter até o ano passado, e assim, ele fez 22 jogos, 6 gols e 2 assistências na reta final da Série B de 2020 pelo Brasil de Pelotas. E foi ao Cruzeiro, a Raposa abriu 10% do percentual que tinha do Maurício, que estava jogando no Inter, para ficar com um jogador em definitivo. Então, ele tem um valor de mercado ali próximo dos 2,5 milhões, 3 milhões de reais. E quem sabe o Cruzeiro não dando ele aí para o Vitória, não poderia ser uma boa opção, repassando, né, o passe dele para a equipe baiana. Então, nesse ano, pelo Cruzeiro, ele até jogou 9 partidas, 1 gol e 2 assistências, porém, antes mesmo de começar a Série B, o Pesolano já sabia que não ia usar mais muito assim o jogador e acabou emprestando para o Guarani, e tem bons números, 32 partidas com 2 gols e uma assistência, é o titular absoluto da Série B pelo Guarani, e deve, quem sabe, né, se o Guarani tiver interesse no próximo ano em comprá-lo, tem até a chance dele ficar por lá em definitivo. Quero que você deixe aqui também o que você acha do Bruno José, se já ouviu falar dele, se poderia, né, ser uma boa opção. Cruzeiro realmente com vários pontas que podem ficar à disposição para o ano que vem. Outro aqui, o Vitor Leque, ele que joga como ponta aí, que se destacou bastante pelo Atlético Goiano em 2020. No profissional, 16 partidas, 3 gols e 2 assistências. O Cruzeiro pegou ele por empréstimo em 2021, primeiro para a base, e no sub-20 ele fez 7 gols em 14 partidas e subiu para o time principal com o Luxemburgo, fazendo 10 jogos, 2 gols e 3 assistências. O Cruzeiro comprou ele junto ao Atlético por R$700 mil. Até mesmo o Red Bull Bragantino era um dos times de olho no atacante, que tinha apenas 20 anos de idade, né? Agora com 21, ele fez apenas 14 partidas nesse ano pelo Cruzeiro, uma assistência. Teve alguns problemas no início da temporada por lesão, porque senão eu acho que teria grandes chances, tá, dele ser um dos queridos aí do técnico uruguaio e ter tido mais sequência no decorrer do ano. Foi emprestado ao Juventude, fez 2 jogos na Série A, mas alegou problemas pessoais e está passando a reta final desse ano em Cuiabá, no caso a sua cidade natal, para, né, no caso, voltar no ano que vem, mas eu acho que ele não deve ser aproveitado pelo Cruzeiro na próxima temporada. Outro aqui nesse vídeo também emprestado, o Giovani, 28 anos de idade, meia que tem contrato ainda por mais uma temporada com o Cruzeiro, está emprestado ao Sport. Ele tem aí, no caso, 25 jogos na atual temporada, 1 gol e 3 assistências. Inclusive jogou ontem contra o Cruzeiro e entrou apenas no segundo tempo. Não deve continuar no Sport para o ano que vem e não acho que ele tenha espaço no Cruzeiro na próxima temporada. Tanto que nesse ano ele jogou também 7 partidas com 2 gols e 1 assistência. Começou sendo o camisa 10 da equipe do Cruzeiro, mas acabou aí sendo emprestado para o Sport. Ele havia feito também ano passado pela Raposa 31 partidas, 5 gols e 2 assistências. 2020 jogou 10 jogos, foi emprestado ao Avaí na reta final do ano, com 17 atuações e 2 gols no início de 2021, né, antes dele se retornar para a disputa da Série B. Acho um bom jogador, com boas passagens pelo Náutico, Curitiba, pelo Goiás também, em 2018, e jogou na base aí do Corinthians e do Atlético Paranaense. Um jogador, eu acho, bem completo mesmo, revelado aí pela equipe paulista, e quero que você deixe aqui embaixo. Você já ouviu falar, né, sobre o Giovani e se poderia ser uma boa opção. O último aqui desse vídeo, agora para terminar, no caso o Lucas Ventura, volante de 24 anos de idade, era conhecido na base do Cruzeiro como Nonoca também, jogador que surgiu muito bem e tem contrato ainda por mais um ano com o Cruzeiro. Nessa atual temporada ele foi emprestado ao Avaí para a disputa da Série A, fez apenas 15 partidas por lá e não deve continuar para o ano que vem. Não tem um salário muito alto, então acho que nesse quesito poderia ser uma boa. E eu gosto dele bastante desde 2017, quando ele já havia atuado por 18 partidas pelo Cruzeiro e foi emprestado aí em 2018, 2019 para 2018 para o Sport, 2019 ficou 2 anos, 2019 2020 pelo Boa Esporte. Fez aí 35 partidas e voltou ao Cruzeiro em 2021, jogando 18 jogos. Nesse ano pelo Cruzeiro ele entrou em campo em 2 partidas como reserva no Campeonato Mineiro, mas também o Cruzeiro viu que não teria tanto espaço por conta de várias posições, né, vários jogadores nessa posição de volante, e acabou emprestando ele para o Avaí, tendo apenas 15 jogos no ano. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do jogador e se poderia, né, quem dessa lista aqui ser uma boa opção para o Vitória no ano que vem. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós aqui a chegarmos ainda nessa semana, essa meta aqui de 40 mil inscritos no YouTube.
Vou deixar aqui na tela final outros vídeos que já trouxemos aqui do Vitória. Esse aqui é onde falamos sobre a possibilidade de se transformar em uma SAF, em um clube empresa, qual o valor das dívidas, quanto que vale o clube, vai lá dar uma olhada. Além também desse outro aqui com opções de reforços para o Vitória no ano que vem, visando a disputa da Série B, e o link aqui embaixo da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!